Oi, boa noite, gente. Já estamos ao vivo aqui. Mais uma live do Setembro Roxo. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa aí que eu não tô de roxo, mas tá muito frio em São Paulo, gente. Não tem condição. Eu não tenho uma blusa linda de frio super roxa. Tá muito frio. Vou ter que ficar de cinza aqui, mas meus olhos estão roxos. Minha unha está roxa, meu batom está roxo. Estamos no Setembro Roxo. E o importante é que o mês inteiro tá roxo. E a gente está nesse mês de conscientização tão importante. E, essa live foi uma live pedida por vocês, ó. Nossa Senhora. Na verdade, não é que vocês pediram live, vocês ficavam me perguntando. E a gente ficou aguardando para fazer uma live mesmo. Em vez de fazer só perguntas e respostas, a gente pensou em fazer a live mesmo, por isso que a gente demorou para fazer, porque como tem o Setembro Roxo, eu pensei em esperar para falar desse assunto no Setembro Roxo. A doutora Fernanda já tá aqui, eu vou esperar todo mundo ir entrando, tá? Porque tem um monte de gente que falou que ia entrando, então eu vou aguardar mais um tempinho, uns minutinhos. Mas por que a gente escolheu fazer esse tema de tratamentos dermatológicos? E semana passada foi a live sobre ginecologia e obstetrícia. Por que a gente não tá falando de PTI nas lives, por exemplo? Exclusivamente. Porque o tema desse ano no nosso Setembro Roxo é Sou Mais Que um Roxo. Então a gente quer falar de outros aspectos da nossa vida, como roxinhas, como roxinhos, além da própria PTI. Vai ter live de PTI? Vai ter live de PTI. Semana que vem, na outra semana, são lives de PTI. Mas essa semana e a semana passada a gente quis focar em outros cuidados que a gente tem que ter. Não só porque somos pacientes de PTI, mas na vida, né? Por isso que a gente resolveu fazer esse tema e essas lives. Então, a live de hoje é sobre tratamentos dermatológicos. Eu recebo pergunta toda semana. Eu acho que uma por dia, pelo menos, de tratamento dermatológico a gente recebe aqui. Mas toda semana umas 5 perguntas sobre tratamentos de todos os tipos ou como lidar com os efeitos colaterais na pele. Então, eu falei, não, vamos fazer uma live e fui procurar uma pessoa que lidasse com pacientes autoimunes. Então, a doutora que está aqui hoje foi uma pessoa indicada pela doutora Ana Júlia Reumato, que vocês adoram. Eu conversei com a doutora Ana Júlia e eu falei, doutora Ana Júlia, eu queria fazer uma live com uma dermatologista, mas eu queria alguém que sabe do assunto, sabe tratar autoimune. E ela falou para mim, então eu sei para quem eu tenho que te indicar. Então, eu vou chamar agora a doutora Fernanda e ela vai se apresentar aqui pra gente. Peraí, deixa eu chamar. Gente, eu não sei se o som tá bom. Eu queria que vocês falassem pra mim como é que tá aí o som. Se tá bom pra você. Ó, já convidei. Olá, Oi, doutora boa Fernanda, noite. boa E aí, noite. tudo? Primeira coisa, sou a Fernanda, hein? Sim, doutora. Então tá, vou te chamar de Fernanda. A maioria fala isso Isso. pra mim, não me chama de doutora. É que é um Não, costume nosso, né? A gente fala. não, sem formalidade. Gente, o som tá bom pra vocês? Falaram que o som tá bom. A imagem também tá boa. Reclamaram da imagem semana passada. Eu estou com outro celular aqui, tá? Então, acho que agora vai estar melhor. Eu tô com iPhone aqui, gente. Eu sou péssima de iPhone. Eu não sei usar iPhone. Vai Não lá. tenho vergonha de falar que eu sou velha para iPhone, tá? Eu sou de outra geração. Mas hoje eu tô com o iPhone aqui porque falaram que a imagem não tava tão boa. Apesar do meu celular ser super, hiper. Falaram, tava ruim. Eu falei, então tá, então eu vou arrumar um iPhone aí. Então a nossa vice-presidente emprestou o iPhone dela aqui pra live. E agora acho que o som tá melhor também, né? O pessoal falou que tá tudo certo. Da doutora Fernanda também tá tudo certo, né, gente? Então, Fernanda, vamos falar doutora. Fernanda, por favor, eu queria que você se Isso. apresentasse, falasse quem você é, sua formação, aonde você atende, porque todo mundo vai querer saber. Se você atende por vídeo consulta também, teleconsulta, que é a pergunta que todo mundo vai fazer. Sim, então, prazer, sou Fernanda. Moro aqui em Belo Horizonte. Me considero praticamente daqui, sou do interior, mas já moro em Belo Horizonte já tem um tempo, né? BH, Minas Gerais. Sou dermatologista formada pela Santa Casa de BH.
Já tu tem contato, que você começou falando da Ana Júlia, né? Ela é amiga próxima minha, a gente troca figurinha, compartilha alguns casos. Então, é uma honra estar aqui. Ai, Vi que que você tá legal. maquiada de roxo, Ah, eu. unha roxa. Então, vou te falar, eu não coloquei a roupa roxa hoje, porque aqui em São Paulo tá tipo 12 graus, tá muito frio. No, E eu aqui não tá tenho uma muito blusa quente. de lã roxa. Aí eu falei, eu vou tacar roxo no olho, minha unha, meu batom. Falei, gente, vai ser roxo. Porque normalmente eu coloco uma blusa roxa, mas tá muito frio, tá muito frio. Hoje não vai rolar, gente, desculpa, mas a doutora tá super aí também. A gente tá no tema. O importante é a gente falar sobre o tema, porque o tema do Setembro Roxo desse ano é só o mais que um roxo. Por isso que a gente trouxe você aqui, e semana passada a gente trouxe uma gineco obstétrica para Uhum. falar dos outros cuidados que os pacientes têm que ter, tanto mulheres quanto homens, mas claro, a gente tem mais mulher, paciente adulta, porque Sim, de cada 10 pacientes de PTI na fase adulta, 8 são mulheres. Então, óbvio que a nossa audiência aqui, 90% no nosso Instagram são pacientes femininas, então, por isso que eu falei, vamos falar de dermatologia, porque o impacto da doença e do tratamento na pele, no cabelo. Eu falei, vamos conversar, porque eu recebo muita pergunta. E, gente, eu não sou médica. O pessoal sabe que quando eu sei a informação por causa de artigo científico, alguma coisa eu passo a fonte. Mas nada melhor do que uma pessoa que sabe e trata isso para falar, porque é muita dúvida e umas dúvidas você viu nos comentários, né, Fernanda? sim, O sim. pessoal. Eu queria começar com o assunto principal, assim, que é o mais, assim, que todo mundo pergunta, é a acne causada pelos corticoides. Como que se trata uma acne adulta de corticoide? Esse é uma dúvida que ela é comum mesmo, ela chega para mim também, a gente recebe esse tipo de paciente. A gente fala que, na verdade, é uma acne, ela é uma erupção acneiforme, que a gente fala. É um início muito abrupto, né? De repente começa a Isso. tomar o corticoide, geralmente é uma dose ou maior, né? Que é uma dose para imunossupressão, que vocês precisam para o PTI, ou então usa por um longo tempo, por um tempo prolongado. E aí, um dos efeitos adversos comuns que a gente vai ter com o uso do corticoide é esse surgimento abrupto de lesão na pele. O problema é que, assim, o corticoide, ele é salvador para vocês, né? Então, não é uma coisa que a gente consegue controlar muito de imediato. E a gente sabe que impacta muito na autoestima quando a gente aparece com o rosto marcado de lesões, né? A gente é quase que é tentar equilibrar isso, tentar fazer, não é uma maquiagem, mas a gente não consegue fazer aquele tratamento da acne igual a gente consegue em outros quadros, porque o agente causador ele continua lá. A não ser que a pessoa consiga tirar esse corticoide no intervalo curto, a gente vai continuar com o estímulo lá. Então é quase que tentar amenizar esse sofrimento para o paciente, ver se a gente consegue. Às vezes a gente vai usar algum medicamento oral, algum antibiótico, ou então, em alguns casos, vai entrar até com a isotretinoína, né, que é o famoso Rocutan, mas sabendo que o objetivo é ver se a gente consegue controlar a atividade da doença, da PTI, para ir diminuindo e assim a gente conseguir controlar. Só que enquanto isso tá cheia de lesão lá, né? A pele É, a vermelha e aí dosagem é muito alta na nossa doença. Assim, eu sei que para paciente reumatológico normalmente usa de 20 a 30 miligramas, mas na PTI já começa em 40, 60, 80 miligramas. Tem gente que usa 100, que eu quero se a ter um gente vai treco quando olhando, eu vejo. Quando fala que usa 100 por dia, eu falo, ai meu Deus, imagina como essa pessoa tá assim. Porque o corticoide ele afeta várias áreas do nosso corpo, a sim, pele, sim, assim, a pele é o visível, o inchaço no rosto, né? A moon face, a cara de lua cheia, sim. que acho que em 2 semanas de corticoide a cara já fica redonda, é uma coisa muito rápida. Mas além disso, ele também afeta o humor, a pessoa fica super mais agressiva, Lábio. mais nervosa. Então, eu sempre falo, pessoal, o corticoide é a primeira linha de tratamento da PTI, mas não é a única. A gente tem umas 7 linhas, uns 7 tratamentos diferentes. Sim, Tem cirurgia também. Então, o sim, ideal é usar o corticoide, respondeu, faz aquele ciclo, né, de sim. desmame, para um pouco, volta. Porque eu acho que
Além da acne, tem o inchaço, que eu acho que é o que mais também machuca nas mulheres. Estria, né? E a estria, Diva que dá. dá muita estria. Essa estria também não tem como resolver, né? Estria ainda é mais difícil ainda mais são umas estrias que, características assim, do corticoide, parece que elas são ainda maiores, né? Elas são às vezes até mais arroxeadas. É, infelizmente, estria é difícil, independente, nem é só para o paciente de doença autoimune, é no geral, é um tratamento que ele é prolongado, tem que ir na tentativa, às vezes a gente faz um tratamento, não tem a resposta que a gente quer, vai para outro e vai tentando. Vai fazendo tratamento. A questão do inchaço no rosto, você acha que fazer uma massagem, uma drenagem facial ajuda? Eu acho que pode ajudar, mas eu sou muito cética, assim, porque é um efeito colateral esperado e não é só a questão da retenção hídrica gravitacional, de pensar que a drenagem vai ajudar mais nisso, né? É nessa questão da retenção pensando na gravidade. Então, vai ajudar os linfonodos aqui a, tipo, absorverem o excesso de líquido. Mas parece que envolve mais coisa nesse efeito da lua cheia, do rosto em lua cheia com o corticoide. Pode, é bem-vindo? É. Você não vai estar fazendo mal de fazer massagem. Então, qualquer benefício que você perceba que tenha, você pode fazer, não tem problema nenhum. Eu falo assim, a única coisa que eu falo pro pessoal tá com 20 mil plaquetas, vai fazer uma massagem, uma drenagem leve, né? Não vai fazer aquela que usa rola de madeira lá. Que você Verdade, vai ficar com até roxo isso, né? Vou ficar com roxo, não dá. Não dá? Não dá. Mas uma drenagem leve, porque eu sei que tem gente que se dá bem com o corticoide na PTI. Consegue manter a plaqueta em 80, 100 mil. Então o médico não quer trocar de tratamento. Porque a gente não. É uma. Como é que eu posso dizer? É uma roleta russa. A gente troca de tratamento, não quer dizer que o próximo vai funcionar. Então, se você está ganhando com o corticoide, às vezes vale a pena lidar com o efeito colateral, mas é claro, é muito difícil ganhar peso, ganhar acne, ganhar inchaço, ganhar estria. É complicado. Mas é o que você falou, tem que ir administrando ali com o que pode. É meio que uma maquiagem mesmo. Exatamente. E assim, o corticoide ele tem essa característica dele ter um início de ação muito rápido. Então, até mesmo em doenças dermatológicas, a gente usa ele. A gente não quer usar por muito tempo, porque a gente sabe não só esses efeitos colaterais, vai mexer também na parte óssea, né? Também pode levar a essa reabsorção óssea maior, ter outras complicações mais graves, alterar a pressão, mexer até catarata, outras alterações visuais. Mas, às vezes, na urgência, na gravidade da doença, a gente tem que lançar a mão dele. E aí, é conversar com o médico para tentar conseguir alcançar essa dose, até que talvez chegar numa dose baixa, que consiga controlar a doença e não ter tanto efeito colateral, e ir para esses outros medicações que são poupadoras do corticoide e ajudam na doença. E você acha que fazer uma skincare, assim, criar uma rotina de pele de manhã e de noite, ajuda? Porque a maioria das pessoas não tem essa rotina. E eu dou bronca em muito paciente aqui, porque tem que usar protetor solar quando está tomando imunossupressor, porque a gente sabe que o imunossupressor ele pode aumentar nosso risco de câncer de pele. Aliás, a gente já tem esse risco porque a gente mora num planeta no século XXI. Então, o risco já está aí. Mas as pessoas não têm esse hábito de usar protetor solar, pelo menos aqui, né, no colo, no rosto, no pescoço, todo dia. Elas usam no verão, elas usam, né? Vai na piscina, na praia. Você acha que criar essa rotina pode ajudar? Eu acho que sempre que é bem-vindo, assim. Eu acho que não precisa fazer uma rotina extensa com muita coisa. O principal realmente vai ser a proteção solar, principalmente pensando nessa questão, igual usa algum medicamento que ele é imunossupressor, que pode aumentar o risco, que ele existe, eu não sei se todo mundo sabe, mas alguns medicamentos, igual a gente mesmo estava conversando, eles aumentam o risco de câncer de pele. Isso sim, gente. Sim. Alguns outros que talvez não sejam tão comuns assim na prática da PTI, né, na doença, mas eles podem aumentar sim essa chance. E o que a gente pode fazer? A gente não vai poder mexer na medicação. O que a gente tem ao nosso alcance é proteger do sol. Então, seja evitando a exposição
e também protegendo, e lembrando, inclusive, de reaplicar o protetor. E não precisa ser o protetor mais caro da farmácia, é aquele que vai caber no seu bolso e que vai ter uma textura agradável para você conseguir passar e colocar isso na sua rotina, porque não adianta nada colocar um com fator 99, mas você não consegue aplicar o protetor, que aí não vai adiantar E de é nada. o ideal é protetor em gel, por conta da pele, da acne. Depende. Se for, já Depende. procura um que tem uma textura livre de óleo. Não precisa ser Tá. teoricamente em gel, mas colocar um com uma textura mais fluida que adapte melhor. Mas aí procura. Tá. Hoje em dia, a maioria dos protetores já tem escrito, eles já têm alguns mecanismos que ajudam, inclusive, no controle da oleosidade. Então, é só procurar mesmo no rótulo que vai ver lá, ajuda anti-acne ou livre de óleo, oil free, alguma coisa dessa forma. Eu fui neurótica, eu te contei, né? Olha, Quando eu fiz o meu tratamento com a azatioprina, porque o pessoal que me segue há mais tempo conhece a minha história quando eu fundei a PTI. A minha PTI foi grave, foi aquela PTI sanguinolenta, UTI, risco de morte, não foi a PTI ambulatorial. Então, eu tentei muita coisa e nada funcionou. A azatioprina funcionou. Então, quando a azatioprina funcionou e a médica falou, vamos ficar 2 anos com ela para a gente conseguir a remissão definitiva, ela não quis fazer o desmame rápido, ela falou, você consegue? Eu falei, eu consigo. Aí eu fui pesquisar os efeitos colaterais na própria bula da azatioprina e eu vi lá, risco de câncer de pele, risco de toxicológico para o fígado. Então eu parei de beber álcool. E aí eu fui para a farmácia comprar um protetor mais, porque eu já usava protetor, mas eu usava tipo 30. Aí eu falei, não, vou comprar um fator melhor. Evitei sol, 2 anos, chapeuzinho. Eu fiz tudo isso, mas para não, porque eu tinha medo de ficar com mancha na pele. Vou ser muito sincera, eu sou muito branca e eu acho, ó, eu tô com base e eu sou branca, gente. Eu tinha medo de ficar com mancha na pele. E aí eu falei, não, eu vou fazer. Eu sei, eu fui exagerada até um pouco, porque eu comprei um 90. Mas eu fiz certinho, eu não saía sem protetor, eu reaplicava, eu não fui viajar. Eu fiquei 2 anos fazendo isso e realmente eu não tive nenhuma mancha de pele. E eu conheço gente que ficou com aquelas manchinhas meio aqui, meio parece melasma, né? Meio sem borda, assim, por conta disso. Então eu acho que é um objetivo, assim, você tem que meio que pôr na tua cabeça um hábito, assim, vou usar o protetor porque eu tô igual a fazendo gente tratamento. conversou, né? É o que está ao seu alcance, que você pode fazer para melhorar. Não quer dizer que vai ser fácil colocar isso na rotina, mas acaba que à medida que vai criando, que vai virando um hábito, vai ficando mais fácil. Igual você mesmo já vai ficando na cabeça, não, eu não posso sair, eu tô sem protetor. Você sabe que a consequência que vai ter pode até não ser grave, mas mexe com a autoestima. E para mulher, qualquer mancha no rosto já é uma coisa que vai abalar ainda mais. Já tem o abalo da própria doença. Colocar alguma coisa que ainda vai deixá-la mais insegura, mais triste. Então, se você pode fazer isso, tenta, se esforça, né? Para E tem fazer. mais uma pergunta que me falaram uma coisa, eu fiquei pensando se isso é verdade ou se é lenda. Falaram para mim que o corticóide afina a pele, a camada da. É verdade? Afina. Ai, Afina. gente. E afina, assim, afina o tecido, o subcutâneo da pele em geral, né? Subcutâneo. E tanto é que, assim, fica mais fácil de ficar roxo, não só por conta disso, mas também a questão dos vasos, né? Fora da plaqueta que você já tem, já Nossa, pode ter essa gente. alteração. E aí também aí a estria vem por consequência disso também. Você vai ter uma fragilidade em geral desse colágeno, porque o corticóide ele vai alterar essa síntese do colágeno. Então Ah. tem que ter esse cuidado a mais. Então E por isso nesse caso, esses suplementos de colágeno, assim, eu sei que a minha médica fala, isso daí é furada, não toma, tal. Ela fala, ai, é muito difícil, tem que manipular, não é qualquer colágeno, tal. Mas esses suplementos de colágeno que vende na farmácia, é indicado ou no caso não faria nenhuma diferença? então, a gente fala assim, a maioria dos estudos que falam de colágeno, eles são estudos que eles já são patrocinados. Então, Tá. geralmente, por trás tem alguma indústria envolvida. Então, a gente já fica com esse pé atrás. Parece que tem algum benefício, parece. Só que a gente ainda não consegue ter certeza disso. Que ele vai fornecer uma matéria-prima para o geral do nosso corpo? Vai.
Mas quem garante que ele vai para a pele é mais difícil a É o que gente ela me falou. confirmar Falou, no isso. seu caso vai pro osso, porque eu tenho problema no osso. Ela falou, ih, no seu caso vai pro osso, você vai tomar, É, nem vai pra sua pele. porque o nosso organismo ele é inteligente. Ele vai primeiro para construir aquilo que é importante para sua vida, para você sobreviver. E aí, tanto é que é por isso que, por exemplo, quando você está numa crise da doença, o que o organismo pensa? Eu preciso poupar esse organismo, tirando aquilo que não é importante para minha vida. E aí, o que não é importante para a vida? É o cabelo. Então, por isso que aí o cabelo é um dos primeiros sinais assim, que a gente vai ter essa queda. Unha também pode alterar, você vai tendo alteração na pele para depois ele focar naquilo que é vital para você. Então, aquilo que não é vital, ele vai eliminar primeiro como se fosse um gasto de energia. Entendeu? Então o cabelo seria isso, porque é muito comum no autoimune perder Muito, cabelo. muito, muito, muito. Tanto é que às vezes o paciente vem pra gente com a queda, sem ter nenhuma doença ainda de base. Diagnosticar. E aí a gente faz um rastreio, a gente vai conversar, vai ver se tem alguma coisa mais envolvida. Não é só isso, igual, por exemplo, o imunossupressor, do mesmo jeito, ele vai alterar esse ciclo das células do seu organismo. Então, isso também atrapalha a multiplicação das células, por exemplo, do cabelo. Então, a azatioprina é um medicamento que ele tem uma associação, é uma causa também de queda de cabelo. Corticóide, Nossa, da mesma e forma. eu tive. Meu cabelo, ele. Como é que porque eu tenho muito cabelo, né? Isso aqui, ele tá controlado, tá, gente? O outro dia eu passei o secador, eu parecia um leão aqui. Mas meu cabelo ficou, sabe quando fica murchinho, assim? Na época da azatioprina, não dava esse. Parecia assim, saía chumaço, óbvio. Sim. Saía chumaço quando eu lavava o cabelo. Mas eu senti que meu cabelo deu uma Minguada, né? morridinha, assim. E realmente, eu senti com a azatioprina, com o corticoide, eu tomei 6 meses. Então, como foi meio Não é atropelado, eu não todo percebi. mundo. Não é todo mundo que vai perceber isso. Claro que isso também é uma explicação, assim, mais que a gente consegue colocar na nossa rotina para o paciente entender também, sabe? Tem outros mecanismos envolvidos, tem o próprio medicamento, assim, que ele tem alguma toxicidade também que leva a essa queda. Mas é também dependendo, vai depender de cada A paciente. Ocacira escreveu aqui, eu criei barba tomando corticoide. Pode acontecer, né? Pode. Vai surgindo, infelizmente, às vezes deixa de nascer no cabelo, na cabeça, né? E vai nascer em outros lugares que são andrógeno dependente. E teve Então, outra paciente, agora eu não vou lembrar o nome aqui, mas que falou que ela teve uma crise grave na PTI e o pé dela, por causa de uma mancha, o pé dela deu uma escurecida na pele e não voltou. Como é que ela poderia clarear? Porque essa escurecida seria por conta do hematoma, eu acredito, né? Sim, tem duas coisas. A primeira coisa é o que a gente fala que é hipercromia pós-inflamatória. E isso entra, inclusive, a questão da acne e manchas em geral. Igual tá lá com a lesão vermelhinha. A evolução natural é muito comum depois, melhorou, mas evolui com mancha. Então, vai primeiro ficar manchado, principalmente se expor depois ao sol, aí o risco aumenta. Até conseguir clarear essa pele, ela voltar ao tom normal, é muito difícil. É um processo que demora, às vezes, anos. Se a pessoa tiver um tom de pele ainda mais escuro, um fototipo mais alto, né? Que ainda mais aqui no Brasil, que a gente é muito miscigenado, né? Então, aí que aumenta mais a chance. Essa paciente que ela falou da perna dela, eu não sei se teve um extravasamento de sangue, se a plaqueta estava mais baixa, e acontece. E aí é como se saísse e depositasse na pele esse excesso de pigmento. Esse excesso de pigmento, ele é mais difícil da gente tirar. É mais difícil do que só um tópico para a gente aplicar na pele, porque ele não é o pigmento melanina, normalmente, é outro pigmento. Então, às vezes, a gente tem que usar laser. Já perna já é um lugar que ele não tem uma resposta tão boa como o rosto. Mas isso não contraindica, a gente tem que ir fazendo de tentativa. E ir vendo, mas não dá para garantir que vai conseguir clarear. Nossa, eu não fazia ideia, eu achei muito interessante essa explicação. Eu não fazia ideia, mas acontece quando a gente tem eu tive mancha, mas é que a minha passou depois de 1 ano e pouco também. Eu não tava pensando nisso na época. A melhor coisa é o mas a minha era aqui, assim, nessa parte do aqui da dobra do braço, né? Por conta do acesso
venoso. Então eu Tá. fiquei bem escurinha aqui assim. E também nos acessos, né? Onde eu tive os acessos por muito tempo aqui na UTI, ficou escuro mesmo. Deu uma escurecida. Mas aí eu É, falei, uma hora passa. Eu falei, vou desencanar. E eu não tomo sol. Então, claro que ajudou nesse sim, fator. Aí, deixa eu te perguntar. Tem um monte de... Gente, vocês estão mandando muita pergunta. Peraí, que vocês já tinham mandado pergunta lá no post. Tem um monte. Aí, bom, a primeira pergunta era sobre as estrias provocadas pelo corticoide. Aí, é uma mãe que ela perguntou como tratar estrias de corticoide numa adolescente de 15 anos. Tem como prevenir, passar óleo, alguma coisa? Não, assim, Não. é o que de novo, é o que a gente tem, né? É o que a gente que vai estar assim na mão, né, do paciente para ele conseguir fazer isso. Então, se ele pode passar o óleo, lubrificar, que é como se essa pele ela esticasse de uma vez e ainda tem essa fragilidade cutânea que tem pelo corticoide. Então, ainda fica mais fácil. Eu acho que é por isso também que as estrias elas são às vezes tão grandes na pessoa e tem um aumento Então, do peso que é normal ter também quando a pessoa na começa. barriga, tem bastante na barriga, sim. É, E elas são verticais e são vermelhinhas. sim, sim. Aí a Nos gente. homens, dá nas costas, é muito louco. Nos homens, não sei É, por quê, gente. Dá nas costas a estria da PTI. É uma coisa muito doida. sim, às vezes até, por exemplo, igual no estirão do crescimento mesmo, normal. Então, é muito comum no homem mesmo ter essas estrias nas costas também. O que a gente tem de tentativa é alguma coisa que vai gerar tipo uma inflamação, mas localizada, né? Na pele, no local da estria, então seja laser, seja um microagulhamento, dentro do que a pessoa pode com a plaqueta, no caso da PTI, né? Para ver se que é como se fosse um estímulo para a partir daí a sua pele começar a produzir de novo esse colágeno, produzir de novo. E aí eu não tô querendo desanimar vocês, viu? Eu só tô explicando as coisas mesmo. Não, você tá E aí, por certíssimo. Tem que exemplo, falar como é. Tem que falar como é, tá se a certo. pessoa ainda tá com estria e ainda tá tratando, né? Usando algum medicamento imunossupressor, usando corticoide, talvez a resposta não vai ser tão boa. Porque é como se, de novo, o aporte dela de colágeno, né, da matéria-prima para produzir essa pele nova, às vezes ele não é suficiente. E mesmo na pessoa sem nenhum problema de saúde, às vezes a gente não tem essa resposta tão boa com a estria mesmo. Mas o que a gente tem é tentar. Ah, Aí faz um eu laser, acostumei, faz gente. outro. As minhas estrias, eu falei, ai, já deu. Ou Deixa aprender a comigo. lidar com elas, né? Eu aceitei, assim, vou ser bem sincera. Eu não tô vendo porque elas estão atrás, então É eu uma parte da abstraí. sua É história, uma né? coisa que acontece, assim. Eu É. acho que comigo aconteceu na adolescência também. Então foi uma coisa que não teve muito. Eu não tinha informação também na época, não sabia que eu podia passar um óleo, alguma coisa, sei lá. Não, foi o estirão da idade mesmo que aconteceu. Então, comigo foi isso. Eu meio que já aceitei lá atrás e eu falei, isso é uma coisa que eu não vou lidar. Eu lido com o rosto, mas É, lá eu falei assim, porque eu acho que também a gente tem, é o que você falou, a gente tem que fazer com o que a gente tem dentro da nossa possibilidade. Também não pode ficar imaginando que a vida real, gente, as pessoas não são como na internet. Então, a gente tem que acreditar mais em nós mesmos. Ó, tem uma pergunta, duas pessoas perguntaram em relação ao anticoncepcional poder causar mancha na pele. Pode é, causar mancha na pele? pode. Tem alguns anticoncepcionais, tá associado principalmente com o melasma, né? Na maioria, sim, Ah, dos anticoncepcionais, mas vai depender da pessoa. Se, por exemplo, a pessoa ela já tem um, algum componente genético, ou às vezes nem tem, mas isso também não tem como a gente controlar muito, não. É de paciente tá, para paciente. Às vezes suspende o anticoncepcional e a mancha não vai melhorando, não melhora. Mas tá. tem associação, sim. É principalmente Tá. com isso, principalmente com melasma. Comigo eu demorei para achar um que fosse bom para mim no geral, mas hoje eu uso um que a minha pele melhorou. Se eu fico sem, minha pele piora. A gente tem os Então, anticoncepcionais, isso no geral, alguns que têm essa ação na pele, que são os sim. antiandrogênicos que a gente fala. Então, eles melhoram mesmo a pele, melhora o controle de oleosidade. E aí o paciente ele relata isso mesmo, foi só suspender o anticoncepcional que minha pele piorou demais. Eu nem sei. Eu acho que eu vou. Se o dia que eu parar de tomar, acho que eu vou virar um monstrinho, assim, porque eu não tenho TPM, porque eu tomo de uso contínuo e minha pele tá ótima.
Então eu não imagino o dia que eu parar, como que eu vou ficar, porque a gente, o corpo, o organismo acostuma, e aí ele meio que ele sente a falta quando você tira, né? É a mesma coisa do medicamento do corticoide, né? Tem o desmame. Então, você tirar, eu acho que faz a falta. Então, se ajudar, gente, se você toma um anticoncepcional que ajuda na sua pele com o tratamento da PTI, mantém. Fala com o seu Sim, gineco. sim, com Mantém. certeza, com certeza. Não vai, não é o horário, não é o período de fazer isso, né? Até porque pode ter o controle do fluxo menstrual, né? Que Da às fluxo, vezes também então, a ele gente fica sempre muito fala que intenso. quem pode manter cortada a menstruação para controlar o fluxo do sangramento na PTI é melhor. É que não é todo mundo, tem gente que tem crenças próprias, que não quer tal. Mas quem Sim, não tem problema com isso, o ideal é manter cortado, se você não sim, tá tentando, se você não é tentante, não está tentando engravidar, porque ajuda na doença mesmo, dá uma sim, reduzida no nosso sangramento. Bom, sim. a maioria das perguntas que fizeram aqui, a gente meio que já respondeu todo esse contexto, gente. Então, eu vou passar para a questão dos tratamentos, que é, nossa, as dúvidas de todo mundo. Que são o quê? Vamos começar pelo ácido hialurônico. Paciente que tem a PTI com a plaqueta controlada, vai 50 mil, 60 mil, está controlada, não está em remissão. Ele pode fazer preenchimento com ácido hialurônico, não é recomendável. Então, isso a gente não tem um consenso, né? A gente não consegue, eu não consigo generalizar de todo profissional, todo médico seguir a mesma linha e concordar da mesma forma. Mas igual a gente até conversou também, apesar de que uma doença autoimune, pelo menos assim na PTI, a gente não tem esse estímulo inflamatório tão grande Não, igual a não gente tem. tem nas É. outras doenças, né? As outras doenças reumatológicas. Mas sempre tem um risco, por exemplo, mesmo que faça com todo cuidado, às vezes pega um vasinho e pode sangrar mais. Às vezes o tempo dessa coagulação ele é maior, então tem que pesar esse risco-benefício para ver se dá para fazer. Não é contraindicado, mas tem que ser prudente até que ponto que vale a pena você se submeter a um risco de um procedimento que ele não é Essencial. exatamente essencial para a vida, mas, assim, se você tiver uma relação médico-paciente boa, se você confiar no seu médico, ele souber seu histórico, for bem equiparado, fizer um procedimento assim com muito cuidado, eu acho que dá sim para fazer. Tá. E aí perguntaram também a questão de aplicar o ácido, né? Aqueles ácidos que a gente compra da Princípia, de outras marcas ali que você aplica à noite. Também perguntaram, porque aí tem o ácido hialurônico de aplicação tópica. Sim, Tem sim. O problema? ácido Não. hialurônico de aplicação tópica, ele vai ser basicamente um hidratante. Ele, pela função dele de hidratar, acaba que ele puxa mais água, ele pode ajudar a atenuar um pouquinho as linhas finas, mas é uma coisa muito sutil, mas É. que dá para fazer. Esse, assim, não tem problema nenhum, pode usar, pode lambuzar do ácido hialurônico Ai, gente, eu tópico, uso todos. que, Eu tenho todos. que não tem Eu problema. comprei o conjunto, eu uso todo. Eu adoro, porque eu usava hidratante mesmo antes de dormir. Eu uso as Sim, duas coisas. Eu sou a louca da skincare. Mas eu uso o hialurônico e aí eu passo depois o creme. O ácido, o hidratante mais cremosinho. Eu sei, é redundante, não tem necessidade, mas eu gosto de usar. Assim, eu sinto que faz diferença usar esses produtos para. É o que você falou, para hidratar a pele. Eu sinto que minha pele fica menos ressecada, porque eu tenho a zona T, que é uma coisa comum, quem toma corticoide é a zona T, ou quando a pessoa é muito azarada, toma corticoide e fica com acne aqui, em vez de ficar na zona T. Que acontece, porque acho que aqui é a parte da autoestima que mais atinge, assim, na bochecha, do que na zona T, né? eu acho que assim, no geral, qualquer coisa que aparecer na pele vai afetar. Igual a gente falou, o skincare é o que a gente tem. Tem que tomar muito cuidado de não irritar a pele, que às vezes a gente acha que não ardeu que funcionou. Não, ardeu, não tá Ardeu, bom. tá errado. Ardeu tá errado. É. Claro que tem alguns que podem arder um pouquinho, mas não é pra ficar ardendo. Então, eu nem sei porque que eu falei muito isso, mas enfim. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que era da questão de mancha, dos ácidos, o que, que pode usar. Então, em termos de tópico, não tem muita contraindicação, independente de como que estivesse a doença. É mais assim, de ser orientado, né? Usar aquilo que foi orientado pelo médico. Claro que hoje a gente tem uma onda de skincare muito importante, muito forte.
Então, você consegue comprar um ácido mais leve, igual o ácido hialurônico, comprar um sabonete indicado para sua pele. Mas se começar com uns problemas que você não está conseguindo resolver por conta própria, ao invés de ficar tentando, na tentativa, é melhor procurar algum especialista. Ah, e perguntaram aqui, mas tem que. Eu vou no médico, gente, pelo amor de Deus, não faz as cabeças coisas, não. Hein? Perguntaram aqui também a questão do climatério, se pode mudar a textura da pele e ressecar a pele. A pele que é oleosa ou mista, ela pode ficar Isso. ressecada por conta do climatério. A questão hormonal, ela vai mexer em tudo, né? Tanto na síntese de colágeno, na renovação celular que muda, na própria lubrificação, oleosidade da pele. Tudo isso vai alterar, sim. Então, é normal quando a mulher entra na menopausa, se ela não está repondo, fazendo a reposição hormonal, é comum essa queixa de que a pele está ficando mais seca. Não é todo mundo, mas é bem frequente essa queixa. Então, tem que procurar tratamentos, se for tópico, aquele indicado para sua pele. Uma pele mais seca, sabendo que você vai melhorar enquanto você está usando, mas já virou uma característica sua. Sua pele, que era mais oleosa quando você era mais nova, mudou. E aí agora tá ficando mais seca. Eu senti isso na minha. A minha tá meio ressecada, assim. Até eu percebi com a maquiagem, porque eu usava maquiagem para pele oleosa, e aí eu tô sentindo que ela tá ressecando mesmo, tá ficando Né? muito seca. Uhum. Então eu tô trocando minhas bases, assim, eu tô percebendo Isso, que eu tô passa um precisando de hidratante. base mate para mim não dá mais, assim. E eu acho que é da idade também, né? Já tô com quase 40, Sim. então Também. a pele Uhum. muda. Agora, Uhum. vamos lá. Preenchimento labial. Eu sei que tem roxinha que já fez aí. A questão do sangramento, né? E é a boca é um lugar que é muito comum de ficar roxo. Então, é claro que a gente consegue estancar, a gente consegue segurar, mas na pessoa normal mesmo, a gente é bem comum pegar um vasinho. Então, é de novo, eu acho que assim, tem que ter prudência enquanto tiver no valor da sua plaqueta, para ver quanto que tá. Mas se for uma coisa que vai melhorar muito a sua autoestima, que a pessoa sonha muito em fazer, de conversando com o médico, mostrando, olha, minha plaqueta tá isso, só para ele ficar ciente, aí eu acho que dá para fazer sim. Aí não tem... e na questão, olha, nossa, tem um monte, gente, mas vamos lá. Botox. Botox é o do momento. Assim, eu ainda não apliquei Botox, eu sei, eu já tô atrasada aí já deveria estar aplicando, mas eu quero aplicar. Nada. Mas a minha plaqueta está estabilizada. Mas o Botox preventivo, principalmente aqui nessa região, né? Assim, o Botox, o sangramento é muito pouco, né? Assim, é Muito só pouco, ficar muito aqui. pouco. Esse dentre eles é o mais tranquilo, porque ainda raramente a gente pega um vasinho ou outro. Então, assim, mas os lugares que geralmente eu vejo que podem sangrar mais é ao redor dos olhos. Eu já vi uma paciente que ficou com um hematoma importante, mas era uma mulher mais velha e ela nem tinha problema de plaqueta nem nada, não. Pode acontecer, mas de novo, sempre alertar, olha, tem problema na plaqueta, que aí o médico ele também toma mais cuidado, tem uma atenção maior na hora da aplicação. Às vezes a gente consegue mesmo ver onde que está o vasinho, então a gente foge dele. Então isso tudo a gente consegue tentar suprir para evitar de ter alguma complicação. É, porque é muito pequeno E a gente consegue comprimir aqui. com facilidade, né? Então às vezes só segurar um pouquinho mais tempo. Agora eu vou falar. Teve uma paciente que perguntou de fios de PDO. O fio de PDO já é uma coisa mais agressiva na pele, assim, O para fio de fazer. PDO, a gente tem uns fios que eles são assim, mais tranquilos, que eles só bioestimulam colágeno, então são mais fininhos. Mas igual, por exemplo, pega muito na região da pálpebra, que é um dos tratamentos que a gente tem. É muito comum dar hematoma pelo fio. Então, é um procedimento que eu acho que assim, esse eu acho que tem que pesar mais, se quer Tá. fazer muito, porque é comum ter um pouquinho mais de hematoma com fio de PDO, sim. Pelo menos umas 70 mil plaquetas. Não, vamos Menos lá, que uns 100 isso, não, né? mil, não, isso. É. Bem Não, porque eu controlada sei a que doença. tem uns que puxa aqui, né? Assim, né? Esses de tração é aí que, e acaba que vai um pouquinho mais profunda, então pode fazer uma coleção um pouquinho mais profunda, vai que depois infecta. Então, isso daí eu acho que tem que ir com o pé um pouquinho atrás, ver se vai dar. É, gente, foca na PTI, resolve ela primeiro.
E aí É, depois você vai arrumar o rosto. Porque também eu acho que para nós que somos pacientes de PTI, claro, a estética é importante, mas eu acho que lidar com os efeitos colaterais dos medicamentos acaba sendo mais importante. prioridade, né? É. E aí, outra pergunta que uma mãe fez pra gente é: as manchas roxas da própria PTI em crianças, tem alguma pomada tópica, alguma coisa que passa para passar, para diminuir, para Tem algumas desinflamar um pouco essa tomadas que pele? são de heparina, que elas podem às vezes ajudar, mas assim, se eu, a gente não usa com muita frequência. É mais, por exemplo, algum paciente que fez um roxo muito grande, um hematoma, depois de algum procedimento, a pessoa pode usar. De Mas vai heparina. depender. Tá. Acaba que é medicamento, que é tratamento, então não é uma coisa que dá para ficar usando sem controle, sabe? Sem acompanhamento. Sim. A principal coisa é hidratar essa pele. A pele hidratada é como se ela tivesse um mecanismo de renovação celular mais certinho. E aí consegue clarear um pouquinho mais rápido e É, em evitar a criança exposição. pequena, em bebê e criança pequena, passar um olhinho Johnson, né? Alguma coisa assim. Isso. E sempre fazer um hidratante próprio para criança mesmo e proteger do sol, não tem jeito. E você acha que o sol acaba afetando um pouco mais a mancha roxa? Sim, vai ser o mesmo raciocínio para espinha, para mancha. Ficou de uma cor alterada, tem que proteger do sol, porque senão o risco de manchar ele é maior. Viu, gente? Então, isso serve para criança também, porque a gente tem muita mãe aqui que acompanha. E aí, Sim. o que acontece? Uma mancha ou outra, até tudo bem, mas tem criança que, quando a plaqueta cai muito, ela fica com a perna inteira cheia de mancha. E E ela tem aí só vergonha se de ir para a pegar, escola, é, sabe? Aí é complicado. Vai para a escola de calça, tá 40 graus, vai de calça para a escola, porque tá ó, com vergonha. A Emiliana perguntou se é bom esfoliar a pele, às vezes. não, Eu acho que não, né? Nesse não, caso, não. Não, esfoliar não é bom, é melhor é hidratar, é o contrário. tá. É hidratar. Evitar esfoliar, então, né? Sim, esfoliar, sim. Pode esfoliar uma vez na semana, pode, mas a esfoliação não vai ajudar assim, não. Mas no máximo, se a pessoa tiver muito cravinho, aí pode esfoliar uma vez na semana. Mas fora isso, Tá. não vai melhorar, não. E não vai melhorar com roxo. Não vai melhorar o roxo. É porque o Não. nosso roxo é um roxo que vem de dentro para fora, né? Então, É, assim, por exemplo, você aperta ele, ele não dói, é, porque ele vem de dentro para fora. aham, exatamente. É bem Eu vou responder essa diferente. pergunta aqui que eles perguntaram mais de uma vez, dessas manchinhas brancas que apareceram na pele. Ah, Eu não tá. sei, tem uma condição que chama, eu nem lembro o nome direito, acho que é mancha de Beer, eu não sei nem falar. É, é como se fosse uma alteração na vascularização, não é uma mancha de verdade, é como se você tivesse o vermelho e aí do lado tem umas manchinhas mais brancas, às vezes até da vasculatura, da posição que a gente fica. Eu mesma às vezes fico com umas manchinhas brancas. Isso daí é mais a circulação. Então, não tem muito o que a gente fazer, não. É esperar. A única coisa que consegue fazer é hidratar. Eu não sei se é essa manchinha que ela tá falando. Tá. Que dá Do eu filho pensei dela, acho nela. que ela falou. É. É, eu pensei nela. Agora, a Samantha tinha mandado umas perguntas sobre a questão do cabelo, fazer química no cabelo, por conta da doença autoimune, fazer progressiva. Eu mesma parei, na época do tratamento, eu não fazia nada na raiz, né? Fazia daqui para baixo e evitei químicos, mas por conta minha, assim, porque na minha cabeça eu falei, melhor não mexer no time que tá ganhando aqui. Então, assim, nunca ouvi falar a respeito. A única associação de química que eu já li é com algumas leucemias, e assim mesmo, é mais na criança, da mãe, da mulher, da gestante que está fazendo uma química. Mas o fio ele pode ficar mais fino, mais fragilizado. Então, aí, ele já é naturalmente mais fino por conta do tratamento, da doença, e você vai lá com uma coisa agressiva. Acaba que você pode quebrar esse fio, então tem que ter um cuidado mesmo, que é Então, mais por gente, isso. avaliar o custo-benefício também, eu acho, né? Mas esse risco assim em si a De progressiva, a afetar o escova, tratamento, né? afetar o tratamento, causar queda de plaqueta, isso não. Não, tá. Então, Outra tá coisa tudo que bem. pode causar essas manchinhas brancas, talvez é a pele mais ressecada, que a criança já tem, às vezes dá na bochechinha mesmo e vai dando umas manchinhas brancas. E aí, novamente, é hidratação.
Não tem A pergunta que fizeram aqui, que eu achei ótima. Existe algum tratamento que paciente... escreveu portadores, mas, gente, a gente não usa a palavra portador, porque é capacitismo, a gente usa a palavra paciente. Existe algum tratamento que paciente de PTI não pode fazer em hipótese alguma? Microagulhamento? E mesmo assim, se tiver com a doença completamente controlada, né? Mas realmente vai ser bem arriscado fazer um microagulhamento na. Ou aquele transplante de plasma lá, né? Não sei o nome. Qual que é o Não, nome? plasma rico em plaqueta, não. A Não plasma dá. rica em plaqueta não dá, gente. Você vai criar um ataque massivo no sistema Não, imunológico no não, rosto. não dá. Não dá, mas. Então, microagulhamento e plasma em plaquetas, não, sem chance. Mas eu acho que assim, nenhum que é completamente contraindicado, hipótese alguma. Sim, sim. É que assim, a gente fala da PTI em remissão, eu mesma estou em remissão. Mas a remissão na PTI é o que você falou, é uma coisa meio ambígua para os médicos, sabe? Tem muito médico que acredita que a remissão é uma cura. Ah, entrou em remissão, tá curado, nunca mais vai ter PTI. E não é verdade, porque a gente conhece milhares de pacientes que têm PTI ao longo da vida, 2, 3 vezes, 4 vezes. Porque a remissão é um período de estabilidade ali que a doença estacionou, tá dormindo, né? Eu falo que tá dormindo. Só que eu tive no congresso 2 meses atrás lá nos Estados Unidos e o especialista de PTI do mundo, de Harvard, ele falou assim, a gente estava numa session, uma fechada ali, e aí eu perguntei para ele, porque a gente teve o direito de fazer, cada país tinha o direito de fazer uma pergunta, então eu falei, vou perguntar da remissão, porque ele é o cara, assim, para me falar isso. Eu falei, o que você considera remissão? E ele falou o seguinte, eu não considero a remissão como o pessoal considera, que é uma cura ou uma doença dormida. Eu considero a remissão um equilíbrio entre a destruição de plaquetas e a manutenção delas. Então, a pessoa em remissão continua destruindo plaquetas, mas ela está estabilizada num Conseguindo índice suprir, né? alto. E aí eu falei, nossa, isso faz total sentido, porque quando a gente tem uma gripe, uma virose, uma dengue, a plaqueta cai mesmo em remissão, entendeu? Então, é uma resposta imunológica que está acontecendo ali. Sim. E aí eu falei para ele, nossa, pensando por esse lado, tá todo mundo com PTI mesmo em remissão. Então, é o que você falou de analisar o valor plaquetário para fazer um tratamento dermatológico. Sempre. E lembrar de falar, né? Que às vezes é um paciente que ele já vai há muito tempo no médico, às vezes o médico nem sabe, já vê, já chega, vamos fazer alguma coisa, e aí do nada começa a sangrar demais, e aí vai ver a plaqueta. Até no dentista, eu falo pro pessoal, você tem que falar no dentista da PTI, porque qualquer limpeza dentária né? é super vascularizado aqui. E é um lugar que é muito mais difícil você comprimir, né? Na boca. Muito você não vai mais. comprimir direito. Eu tive um problema desse. Quando eu fui tirar o siso, eu já estava com a plaqueta em 300 mil e eu tive um sangramento excessivo. Com a plaqueta alta, mas por quê? A minha coagulação não é uma coagulação normal, né? Sim. Então, e aí eu avisei a dentista, mas mesmo assim aconteceu. Claro, eu não fiquei em pânico, eu já estou acostumada, fiz um monte de algodão, mordi lá, fiquei assim. Mas aí eu fiquei com o rosto inchado. Eu passei por pós que pessoas saudáveis não passam, né? Sim. Alguém perguntou aqui sobre tatuagem. Gente, eu não vou me comprometer falando assim, não, foi uma médica lá, falou que podia, né? Mas você quer fazer demais? Vale a pena esse risco? Não sei. Não sei se eu com o PTI eu faria. Mas não é. Normalmente os médicos falam, acima de 70 mil plaquetas dá até para liberar. O problema é que a gente não tem uma plaqueta que hoje é 70 mil, amanhã é 70 mil. Não, a nossa plaqueta é assim. E aí você faz uma tatuagem, ela demora 30 dias para cicatrizar. Você fez com 100 mil plaquetas. Da semana que vem ela está cicatrizando. A sua plaqueta vai para 10. Cicatrização e assim, vai para o espaço, né? A tatuagem, ela não vai ser um procedimento que geralmente sangra, assim, né? Então, mas tem que pesar esse... Assim, é o que você falou. É gosto, custo-benefício, avisar o hemato. Eu acho importante, né? Pois é, aqui, olha. A Emiliana falou, demora muito para cicatrizar. A paciente, a Luciana falou, olha, tem PTI, fiz tatuagem bem grande, sem problemas. Porque não é um procedimento que normalmente ele sangra muito, né?
Então, assim, eu acho que é mais se a pessoa tiver com uma plaqueta Muito baixa. Conversar com um profissional, né? Então, mas eu Não, acho que e não tem aceitar que a problema, não. cicatrização vai ser um pouco mais lenta do que se você E não ter tivesse cuidado. protegido. É. E proteger, né, a área da tatuagem, protetor Sim, solar, sim, hidratar muito depois, no cuidado tudo do isso pós. certinho. Ah, eu acho que a gente falou de quase tudo. A pergunta final que eu deixei era: quando o paciente de PTI deve procurar o dermatologista? Sempre, porque o paciente de PTI é um ser humano. Sim, a primeira coisa, igual a gente estava conversando, até, por exemplo, se ele se ele faz um tratamento continuado, igual você falou que você usou lá por 2 anos a azathioprina, tem um médico para você ir pelo menos uma vez por ano para ele ver suas pintas, olhar se tem alguma que tem alguma alteração. Então, nisso não é uma urgência. Às vezes o médico pode ser até o dermatologista que vai diagnosticar a sua PTI. Foi lá com as petequias nos membros inferiores, umas manchinhas vermelhas, ainda não sabe o que que é. Então, foi no dermatologista, ele olhou, então a queda de cabelo, alguma coisa, alguma outra alteração. Então, ele pode ir. Mas, pensando na PTI em si, eu acho que não tem. No geral, não é só porque você tem PTI. É alguma queixa queda de cabelo, alguma mancha que apareceu. Mas pensando especificamente na PTI, acho que não tem tanta coisa, não. Mas é colocar isso na sua vida, né? Ter um dermatologista para chamar de seu. Eu acho super importante. Na época, eu fui indicada para uma equipe multidisciplinar, então tinha um dermatologista, era uma equipe de residentes, né? Ah, é E a legal. primeira coisa que eles fizeram quando eu cheguei, eles mandaram por um avental, pegaram aquele aparelho para ver todas as minhas pintas, porque eu fazia azathioprina. É. E eles viram todas, todas, todas. E eu tinha até uma que eu estava preocupada aqui, eu tenho até hoje, uma mais altinha, mas eles falaram: não, isso é normal, de família, você já tem desde criança. E ficar vigilante, né? Porque quando você usa esse imunossupressor, às vezes a velocidade com que pode de aparecer alguma lesão de pele maligna e tem essa chance de malignizar mais, é como se fosse uma porcentagem maior. Se você já tem uma lesãozinha pré-câncer de pele, então a chance dela virar câncer de pele em quem usa o imunossupressor, ela é maior, é como se fosse uma facilidade, uma chance maior de vir a ter essa transformação maligna. Então não adianta ir só uma vez e pronto, eu não tenho nenhuma pinta. É ter esse segmento. Sim. Às vezes tem que Eu ser acho. até um intervalo mais curto de tempo, né? Tem que vir com uma frequência. Eu já tive um paciente, ele não tinha PTI, mas ele usava imunossupressor numa dose muito alta. E aí a gente, sempre que ele vinha, ele estava com alguma lesãozinha de pele nova. Não, então tem que. Principalmente, acho que a azathioprina, que é a segunda linha de tratamento, né? É, Quando o corticoide falha, a gente vai para a azathioprina. não tem que Então, ficar desesperado, preocupado, mas você tem que. Essa responsabilidade você vai deixar para o seu médico. O seu papel vai ser você ir, marcar né? consulta. Fazer essa frequência de ir pelo menos uma vez no ano. Não, tá certo. Eu acho que a gente falou tudo. Você quer falar sobre mais algum assunto, Fê? Olha, eu até anotei tudo, as perguntas. Eu acho que mais assim, a gente tem que lutar com o que a gente tem, né? Claro que eu não tô na pele de quem tem PTI, eu não sei como que é. Eu tenho uma prima muito próxima que ela começou o quadro com uma PTI, depois teve outra evolução, mas vindo de perto, como que afeta a autoestima da pessoa, assim. A gente fica muito sensibilizado. Então a gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance para que você consiga levar uma vida o mais normal possível e que você se sinta mais feliz com olhar no espelho. Pode não ser, às vezes a pessoa interpreta a estética como uma futilidade, mas não é. Se Não você é. não se olhar no espelho e gostar do que você vê, você não fica feliz de sair de casa, você não E quer a fazer. cara de doente, a gente fica com a cara de doente. Então é uma coisa assim, principalmente no corticoide, a gente fica com uma cara de que não tá bem, sabe? Porque Sim, às vezes sim. Você o já tá com um corticoide, problema, o corticóide ele já incha mexe com aqui e às autoestima. vezes não incha o resto. E aí você fica É, com. é. É, Então fica então, difícil. Então, o que que você pode fazer para te alegrar um pouco, para te dar uma motivação? Você tem que fazer, tá né? certo.
Gente, acho que é isso. A gente vai acabar já o tempo também da live. Falta 2 minutos. Acho que a gente conversou sobre tudo. Foi Qualquer coisa, maravilhoso. se surgir alguma dúvida, manda para Marília ou me manda e a gente esclarece, manda no direct. Sim. O arroba da doutora é arroba Fernanda Fonseca Fonseca Dermato. Dermato. Isso. Gente, eu vou pôr na legenda da live. A live daqui, a gente finalizando a live, eu já vou subir a live para o Instagram. E o pessoal já sabe, eu deixo uma cópia da live no YouTube para quem não tem Instagram. Porque teve muita gente que falou: ai, meus pais são idosos, eles não têm Instagram, eles queriam saber. Aí, Sim. então, a gente criou um canal no YouTube só para as lives no Legal. Instagram. A gente não faz muito material para o YouTube, mas é mais para ter esse acesso mais fácil para as pessoas Sim, lá. universal, democrático, né? E na Mais dúvida, sempre democrático. hidratar até ele passar protetor, que isso não vai fazer mal. Sim, gente, protetor é o segredo, assim, é o básico, assim. A gente mora no Brasil, tem que usar protetor. Então, eu queria agradecer, Fê, porque você foi muito legal, você aceitou, você topou. O Setembro Roxo é um mês muito importante para a gente, de conscientização. É um mês mundial, tá tendo coisa no mundo inteiro. E é um mês que a gente se sente menos órfão, menos sozinho. Eu Uma fico feliz doença que rara. até eu aprendi de novo, assim, aprendi mais com você, você me ajudou, me esclareceu dúvidas. E é isso, às vezes a gente aprende, você sabe muito mais que a gente, né? Porque tem esse contato, tá sempre lá lendo, tem alguma atualização, então é uma troca também. É verdade. E eu acho que, assim, gente, a Fê, ela atende em BH. Você atende telemedicina? Teleconsulta, eu faço teleconsulta também. Ela faz teleconsulta, então vocês já sabem. Porque eu não quero ninguém na minha arroba depois. Gente, quem eu faço? Gente, tá aqui. A médica veio falar com todos vocês. Então eu vou pôr a arroba dela, vocês vão lá, sigam. O conteúdo dela faz tudo bonitinho. E quem precisar, marca uma consulta com ela, porque assim, a Ou doutora qualquer coisa Maria eu também posso indicar, pergunta se tem sim, alguma na cidade. Porque que assim, aí a a gente gente fala da indica, teleconsulta porque pesquisa. tem gente que é de cidade que não é capital. Então não tem, às vezes, um especialista, sabe? Sim, entendi. Então, gente, eu queria agradecer todo mundo que participou hoje aqui. Vocês mandaram muitas perguntas interessantes. Até passou rápido a live. Passou, foi 1 hora sim, ó. Mas é que a gente falou muito também. Eu Sim, falo pra caramba. Mas eu eu queria também. agradecer, Fernanda, porque, olha, foi muito esclarecedor. Eu não sabia da metade das coisas que você falou. Aqui nada, sabia Eu sim. fiquei muito feliz. E eu não fiz nada até hoje, porque eu também tinha um pouco de segurança, assim, de fazer procedimento. Vai Mas agora eu viciar. já me E aí senti. depois vicia, porque você gosta. Então, não, eu tô louca pra fazer Botox, porque eu acho que já tá parecendo minhas rugas aqui. Você vai Mas gostar, viu? eu acho assim, independente da estética, essa coisa do autocuidado e da gente se sentir bem Fazer com o que a gente o vê, ajuda muito no tratamento, porque a gente tá numa luta difícil. Às vezes, não é todo mundo que consegue fazer o tratamento em 1 e 2 anos e ficar bem. Tem gente que fica 10 anos fazendo tratamento. Então, é importante ter um dermatologista, ter uma gineco, ter um nutricionista que vai te acompanhar nesses 10 anos, que ele vai te ajudar. Sim. Então, tá bom. Muito obrigada, Fê. Mas tá, foi um prazer. Precisando de qualquer coisa também, Marília, é só me chamar. Um beijo para você, um Tchau, beijo para gente. todo Muito mundo aí. obrigada. Tchau, Até mais. gente. Tchau.